Nessa aula a gente vai ter dois momentos diferentes. Primeiro, eu vou explicar um pouco como é que funciona o fluxo de matéria e energia, como é que isso ajuda a manter o equilíbrio ecológico. E depois eu volto aqui e falo de modo mais direto, converso de modo um pouco mais direto, para a gente refletir sobre o que é que isso implica acerca da sustentabilidade da nossa sociedade, das nossas atitudes e sobre o que é que a gente pode pensar sobre o nosso futuro a partir desse conhecimento ecológico básico e, enfim, sobre o modo como a nossa sociedade está estruturada e como ela funciona. A narrativa histórica mais comum que se tem acerca do surgimento da civilização ou das civilizações humanas, ela vem como se fosse um triunfo da inteligência e da racionalidade humana. Mas quando a gente observa isso do ponto de vista da sustentabilidade, a gente observa que não foi feito um uso tão inteligente assim dos recursos, ou pelo menos não preocupado com a continuidade e com a manutenção da nossa própria sociedade, além daqueles processos, daqueles mecanismos que mantêm essa sociedade funcionando, seja do ponto de vista nutricional, econômico ou ecológico, porque afinal nenhuma sociedade vive solta no espaço, a gente vive em ecossistemas, a gente precisa da energia, da qualidade de vida, do oxigênio, de todos os serviços prestados pelos ecossistemas. Então, a gente não pode considerar o avanço da sociedade separado da condição ecológica, porque nós somos parte de um ecossistema. Quer seja esse ecossistema muito bem conservado, ou seja ele extremamente alterado como uma cidade. São ecossistemas e a gente precisa pensar acerca da sustentabilidade desses ecossistemas, porque isso implica a continuidade, a manutenção e a reprodução das nossas sociedades. Então, esse é o motivo básico pelo qual a gente precisa falar sobre sustentabilidade. Toda a fonte de energia do planeta Terra, no que se refere à energia disponível e aproveitada para a manutenção da vida, ela vem de fora do planeta, de fora da nossa atmosfera, vem na verdade na forma de luz solar. Essa luz solar, ela movimenta muitos processos no planeta, como as correntes de ar e as correntes marítimas. Elas são muito influenciadas tanto pelos movimentos que a Terra realiza, como também pelo calor que o Sol fornece. Mas não é só isso, na verdade, um ponto crítico para que a energia do Sol seja aproveitada e que seja convertida, ele se encontra nos vegetais. Especificamente nas partes verdes dos vegetais, a gente tem a clorofila. Essa substância ela é o pigmento, né? Ou seja, ela é aquela molécula responsável pela cor das plantas. E não só isso. Esses tecidos verdes dotados de clorofila, eles conseguem absorver a energia do Sol e gerar saltos em elétrons dessas moléculas que acabam gerando reações químicas. Esse processo chamado de fotossíntese a princípio. Então, quando a energia do Sol ela incide sobre os tecidos fotossintetizantes, a gente já sabe que as plantas elas absorvem o gás carbônico, mas para que elas utilizam o gás carbônico que elas absorvem? Elas absorvem o gás carbônico para utilizar justamente no processo de fotossíntese. Isso aqui é uma equação simplificada do processo de fotossíntese, ela é um processo bem mais complexo, mas essa é uma aula de ecologia e não de metabolismo, então a gente não vai aprofundar a questão da rota metabólica e dos processos bioquímicos, mas falando de modo resumido, 6 moléculas de CO2, ou seja, de gás carbônico, elas vão reagir na presença de luz solar com 6 moléculas de água e vão, por exemplo, aqui gerar uma molécula de C6H12O6 e 6 moléculas de oxigênio. Essa molécula C6H12O6, ela nada mais é do que um carboidrato. Ela é uma molécula de glicose.
Carboidratos, como a gente viu na aula anterior, são uma fonte primária e uma fonte rápida de energia para os seres vivos. Aqui a gente mudou de etapa no fluxo de energia. Essa energia solar que não poderia ser aproveitada pelos outros seres vivos, a partir do momento que ela incide nos tecidos verdes, nos tecidos fotossintetizantes, ela é convertida junto com o CO2 e com a água em uma molécula de glicose, e a partir daí a energia luminosa ela foi convertida em uma energia química que vai poder ser aproveitada pelos outros organismos do ecossistema. A partir daí, essa energia solar ela passa a fluir pelo ecossistema. Ela desencadeia o processo de fotossíntese, e esse processo de fotossíntese ele produz os seguintes produtos. Ele vai gerar oxigênio, que é liberado na atmosfera, e que é utilizado na respiração dos animais, por exemplo. Também vai produzir moléculas orgânicas, como a glicose, por exemplo. No final das contas, a glicose ela vai passar por um processo, a princípio de quebra, sem a necessidade do oxigênio, mas a oxidação, ou seja, a retirada total de elétrons da glicose, ela vai ocorrer também no processo de respiração. A gente inspira o oxigênio para utilizar na respiração e a gente libera CO2, que é o gás carbônico. Então aqui a gente já tem um primeiro elo de interdependência. Os seres fotossintetizantes liberam oxigênio, que é utilizado na respiração. Os seres que estão realizando respiração liberam o CO2, que vai ser aproveitado na fotossíntese. Então aqui a gente tem uma ciclagem desses gases, a gente tem uma renovação dos gases da atmosfera através desse processo. Mas não é só isso. Essa respiração ela vai gerar uma molécula chamada ATP, que é o adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Esse ATP ele vai armazenar a energia obtida no processo de respiração e é considerada a moeda energética dos seres vivos. É aquela molécula que vai armazenar, que vai acumular energia dentro das células e liberar de acordo com a conveniência metabólica dos seres vivos. Então, a respiração ela vai produzir ATP que viabiliza a energia controlada para atividades biológicas. E uma parte dessa energia, naturalmente, ela vai ser liberada na forma de calor. Em um ecossistema, a gente tem uma sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. Então, por exemplo, uma planta, que é fotossintetizante, ela pode produzir, por exemplo, pólen e néctar que vai servir de alimento para uma abelha. Uma ave insetívora, como o pitiguari, vai se alimentar de um inseto. Aves podem servir, por exemplo, de alimento para uma cobra, que não come só aves, mas pode incluir as aves como parte do seu alimento, como parte da sua dieta. E uma cobra ela pode ser predada por um gavião. Então a gente tem uma sucessão na qual um serve de alimento para o outro. Isso a gente chama de cadeia alimentar. E essa cadeia alimentar, ela nada mais é do que um percurso que a energia química faz de um organismo para o outro, através do alimento. Então, quando a gente analisa o fluxo de energia dentro de um ecossistema, a gente analisa basicamente as consequências da cadeia alimentar sobre o fluxo de matéria e energia. Uma pirâmide ecológica é um gráfico que representa o nível de energia ou o nível de matéria, dependendo do objeto de estudo, que existe em um determinado nível trófico. Então, a gente tem aqui no exemplo o nível 1 dos produtores, que são os seres autotróficos, que são representados pelas plantas. No nível 2, a gente tem os chamados consumidores primários. O que são consumidores primários? São aqueles organismos herbívoros, organismos que se alimentam de plantas. No caso de uma abelha, ela está se alimentando de néctar ou pólen, por exemplo, de uma flor. Então, a fonte de nutrientes dela é um vegetal. Então, ela está no segundo nível da pirâmide de energia. Ela está no segundo nível trófico. Então, ela faz parte dos consumidores primários. Um grilo, um gafanhoto, que se alimenta
das folhas dessa planta vai ser um consumidor primário, ou um boi que come um capim, por exemplo, ele também é um consumidor primário. No terceiro nível, a gente tem os consumidores secundários. E o que são consumidores secundários? São aqueles organismos que se nutrem de consumidores primários. E assim por diante. A cobra, que, por exemplo, ela come uma ave insetívora, ela consumiu um consumidor secundário. Então, ela está no quarto nível, que é o nível dos consumidores terciários. Por fim, a gente tem aqui nesse exemplo, como topo de cadeia, um gavião. O gavião ele pode se alimentar de aves, mas em alguns momentos ele também se alimenta de répteis, inclusive cobras. Ou seja, ele é um predador que a gente costuma chamar de topo de cadeia. Então, nesse exemplo aqui, a gente teria um ecossistema terrestre em que o gavião ele é representado como o topo da cadeia alimentar. A predação ela tem uma importância grande do ponto de vista ecológico para manter o equilíbrio dos ecossistemas, principalmente o equilíbrio das quantidades de organismos, ou seja, a predação ela controla as populações de certos organismos. Pássaros insetívoros eles controlam as populações de insetos. As cobras e outros predadores das aves eles controlam a população de aves para que as aves não aumentem. Doenças, né, causadas por bactérias, por vírus, elas também desenvolvem um controle populacional nas diferentes espécies. Não só a predação faz esse papel. E quem controla, na verdade, a população do predador de topo de cadeia, já que ele não é aqui devorado por ninguém. Alguém pode dizer assim, não, mas tem os seres que decompõem toda a matéria, então o gavião um dia vai morrer. Ok, o gavião um dia vai morrer e vai ser decomposto pelas bactérias, pelos fungos, demais micro-organismos do solo. Porém, não é isso que controla a população, não é isso, nem sempre são decompositores a causa de morte de um gavião. Então, o que geralmente controla a quantidade de predadores topo de cadeia em um ecossistema é a quantidade de energia disponível para esses predadores. Então, a gente vê aqui esse gráfico em forma de pirâmide. Isso significa que na base da cadeia alimentar existia mais matéria e mais energia disponível. As plantas elas utilizaram uma parte da energia que elas próprias produziram. Os consumidores primários, quando se alimentaram das plantas, eles só conseguiram aproveitar uma parte daquela energia que foi absorvida pelas plantas. Dessa parcela que eles conseguiram aproveitar, uma parte, na verdade a maior parte dessa energia, ela vai ser consumida pelos próprios processos metabólicos, pelos próprios processos biológicos desses consumidores. Então, a maior parte da energia vai ser gasta aí e uma parte menor vai ser transferida para o próximo nível e assim sucessivamente. Então, desse modo, o predador topo de cadeia ele vai depender da quantidade de energia da base até que chegue quantidade satisfatória para manter uma certa quantidade de predadores. Por isso, predadores de topo de cadeia, eles são considerados bioindicadores do equilíbrio ecológico. Por quê? Porque se existe predador topo de cadeia, por exemplo, gavião, onça, em um determinado lugar, então isso significa que esse ecossistema ele possui matéria, biomassa e organismos suficientes nos níveis inferiores da pirâmide para suportar uma população de predadores de topo de cadeia. Então, nesse caso, a gente vai ter uma situação em que o ambiente está equilibrado porque ele consegue manter os predadores de topo de cadeia em ecossistemas que passam por um processo de degradação. Os primeiros organismos a desaparecer, em geral, são os organismos de topo de cadeia. Por quê? No topo da pirâmide de matéria, no topo da pirâmide de energia de um ecossistema, resta menos energia para eles, porque foi consumido nos níveis anteriores. E, portanto, poucos organismos vão ocupar o topo da cadeia. E daquelas espécies que ocupam o topo da cadeia, são representadas em uma determinada área por uma população muito pequena. Então, por exemplo, a gente tem milhares de plantas em uma determinada área, milhares de abelhas,
algumas dezenas ou centenas de uma determinada espécie de ave, algumas dezenas ou talvez menos de uma dezena de cobras e 1 ou 2 gaviões, por exemplo. No topo da cadeia alimentar, no topo da pirâmide de energia de um ecossistema, a gente tem menos energia disponível e por isso os predadores de topo de cadeia, eles são representados por populações pequenas e são os primeiros a sofrerem quando um ecossistema ele passa por um processo de degradação. Todos os níveis tróficos que a gente tem aqui representados, e o que é um nível trófico? É aquela situação em que um conjunto de organismos tem a mesma fonte de nutrientes. Então, são consumidores primários, ou seja, estão no nível trófico 2, todos aqueles organismos cuja fonte de nutrientes são os vegetais. No nível trófico 3, são os consumidores secundários, que são todos aqueles organismos que têm como fonte de nutrientes consumidores primários. Todos esses organismos de qualquer nível trófico, um dia, quando morrerem, serão decompostos. Então, toda a matéria vai retornar ao solo para ajudar em outros processos, inclusive na nutrição de plantas, que vão dar continuidade e vão fazer toda a reciclagem do processo. Vai ocorrer uma reciclagem dessa matéria. Porém, só é reciclada a matéria. A energia, ela vai ter um fluxo unidirecional, ou seja, a energia ela não retorna mais. Toda a energia que fluiu pela cadeia alimentar, ela vai ser consumida e vai ser dissipada, em sua grande maioria. A energia, ela só flui de baixo para cima da pirâmide. Em alguns ecossistemas, a gente tem o que se chama de pirâmide invertida. E o que é uma pirâmide invertida? Uma pirâmide invertida, ela não é o gráfico de energia de um ecossistema que virou de cabeça para baixo. Não, não é isso. A pirâmide invertida, ela acontece em ambientes marinhos. Nesses ambientes, o primeiro nível trófico, ele é representado por fitoplâncton, por exemplo, por algas, que são organismos de ciclo de vida muito rápido. Então, nesse caso, a energia é produzida através da fotossíntese por organismos que têm um ciclo de vida muito curto. Esses organismos e a energia que eles conseguiram armazenar através da fotossíntese serão aproveitados rapidamente pelo zooplâncton. Então, uma biomassa maior de zooplâncton vai conseguir se manter mesmo com uma quantidade instantaneamente menor de biomassa do fitoplâncton. O que é que isso significa? A pirâmide invertida, ela significa que se a gente analisa a biomassa de um ecossistema marinho em um determinado momento, a gente vai ver que existe um peso, existe uma massa menor de alga sustentando uma massa maior de zooplâncton. Isso porque o ciclo de vida das algas é muito rápido. E o zooplâncton dura mais. Então, essa biomassa das algas, por mais que ela produza uma quantidade maior de energia do zooplâncton, mas elas morrem e são consumidas rapidamente pelo zooplâncton. Então, num determinado momento, quando a gente analisa a biomassa de um ecossistema marinho, é possível verificar essa situação em que existe na base, no nível 1, no nível dos produtores primários do ecossistema, uma quantidade menor de biomassa. E no nível seguinte, no nível 2, a gente tem uma quantidade maior de biomassa. Porém, o fluxo de energia continua unidirecional, do nível dos produtores em direção aos consumidores. Existe a situação em que nós criamos cadeias alimentares artificiais. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interferência. Por quê? Essa quantidade de energia que é produzida, essa produtividade ela pode ser muito afetada no caso de uma cadeia artificial. Por exemplo, em 40 km² de pasto, a gente consegue uma produção bovina suficiente para alimentar uma pessoa durante um ano. Mas se a gente for observar, existem cadeias produtivas que são mais rentáveis, existem cadeias alimentares que são mais produtivas. Por quê?
Vamos comparar aqui, por exemplo, com algumas plantações. Em uma plantação, você terá na mesma área, nos mesmos 40 quilômetros quadrados, uma produção vegetal capaz de alimentar 24 pessoas por ano. Por que existe essa diferença? Como se explica a maior eficiência da segunda situação? Como foi falado anteriormente, em cada nível trófico se perde uma quantidade de energia. Muitos estudos já mostraram que até 90% da energia assimilada em um determinado nível trófico, ela vai ser consumida pelos processos biológicos de aqueles organismos que estão naquele nível ou dissipada na forma de calor. Então, a maior parte da energia de qualquer nível trófico, às vezes em torno de 90%, ela vai ser consumida. Só 10% da energia presente em um determinado nível trófico vai passar para o nível trófico seguinte. A consequência disso é que enquanto mais níveis tróficos a gente tem, menos energia sobra no último nível. Se a gente tem na produção bovina 3 níveis tróficos, é claro que no final a gente vai ter menos energia disponível para a nutrição do último nível trófico, no caso nós, do que se a gente considera uma plantação em que a gente tirou os bovinos do processo, a gente eliminou o nível trófico de consumidores primários e passamos então a fazer uma ingestão direta desses nutrientes. Então a pirâmide ela passa a ser mais rentável. Por quê? Porque a gente tem menos níveis tróficos, consequentemente, mais calorias disponíveis para a nossa alimentação. A globalização ela pode parecer um triunfo da racionalidade humana, mas na verdade ela pode ser bastante questionada. Se a gente analisa o que está acontecendo com os nossos ecossistemas, a gente fica um pouco preocupado. A gente acabou de entrar na terceira década do século XXI, e mais do que nunca a continuidade da nossa existência ela passa a ser um motivo de interrogação e de preocupação. De 1600 a 2002 foram extintas 85 espécies de mamíferos, 103 espécies de aves, 21 espécies de répteis, 2 espécies de anfíbios, 23 espécies de peixes, 98 espécies de invertebrados e 384 plantas com flores. Isso a gente está considerando como plantas aqui só as angiospermas, as plantas com flores. De todo modo, já é um dado muito preocupante, porque de 1600 a 2002 já haviam sido extintas pelo menos 384 espécies. 384 espécies de plantas desapareceram nesse período. Se elas são a base energética dos ecossistemas, se as plantas são, nos ecossistemas terrestres, a base da obtenção de energia, a base de toda a manutenção do ecossistema, então a gente tem sérios motivos para termos uma atitude de real preocupação com o nosso futuro, com a manutenção dos ecossistemas e da qualidade de vida. Uma vez que a narrativa que predomina é que as civilizações elas são um triunfo quase absoluto da racionalidade humana, a gente precisa rever isso. A gente precisa fazer um certo recorte temporal para perceber como se deu esse processo, como ele é abrangente e quais são as implicações que isso tudo envolve. Bom, a gente começa do seguinte: o primeiro processo que a gente teve, ou que a gente vai abordar aqui, é o processo de migração. Ele foi bastante influenciado pela última era do gelo. Então, durante a glaciação, havia possibilidade de migrar por certos territórios. Com o congelamento dos oceanos, aliás, com o congelamento da água dos oceanos, o nível do mar naturalmente baixou e surgiram caminhos, passagens para que a humanidade pudesse explorar diversos lugares, tá certo? Então,
A partir daí, a humanidade passou a explorar diversos territórios do globo que até então não eram explorados pela nossa espécie. Outras espécies até já haviam chegado nessas terras ou mesmo elas haviam evoluído lá mesmo. Com o recuo da glaciação, ou seja, com o derretimento do gelo, os níveis dos oceanos subiram novamente. Junto com essa subida dos oceanos, algumas passagens que haviam permitido uma expansão territorial da humanidade, elas recuaram, elas deixaram de existir. Então, isso isolou os grupos humanos que estavam na vanguarda da expansão geográfica da humanidade naquela época, isolados. Isso isolou esses grupos humanos. Foi mais ou menos nesse período que, em média, se considera que iniciou aí em torno de 10 mil anos atrás, a habilidade humana de confeccionar ferramentas, basicamente de pedra e osso, ela passou por uma evolução, por um aperfeiçoamento, né? A gente tem aí um evento importante de evolução cultural. Ao invés da produção de ferramentas com pedra fragmentada, não é como se diz, de pedra lascada, então as ferramentas passaram a ser feitas com pedra polida. Então a gente tem a transição do paleolítico para o neolítico. Paleo significa antigo, neo significa novo e lítico é algo que está relacionado à pedra. Então a gente considera o neolítico a nova idade da pedra, a idade da pedra polida. Bom, e qual a importância do neolítico do ponto de vista civilizatório? Além das ferramentas aperfeiçoadas, além das ferramentas produzidas a partir de pedra polida, a humanidade ela passa, a partir desse período neolítico, a passar por uma outra revolução cultural importante. Alguns grupos eles passaram a observar que aquelas sementes, aqueles frutos, aqueles pedaços de vegetais largados em alguns lugares por onde eles passavam, esses vegetais, esses propágulos vegetais, eles poderiam germinar e formar novas plantas. Então, as pessoas passaram a aproveitar isso, os humanos daquela época, eles passaram a aproveitar isso ao seu favor. Esse foi o surgimento da agricultura. Uma das vantagens da agricultura, e isso é largamente conhecido, é que uma vez que o ser humano aprendeu a plantar, ele não precisava mais ser nômade, ele podia se fixar em um território e aumentar o seu aporte de alimento através da agricultura. Por isso, no Neolítico, a gente tem um movimento grande de abandono dos hábitos caçadores-coletores, né, daquelas sociedades nômades, para um estilo de vida fixo que permitiu o desenvolvimento das civilizações de modo mais acelerado. Por quê? Porque uma vez que essas pessoas não precisavam migrar e tinham um maior aporte de alimento, elas conseguiam passar mais tempo juntas e conseguiam formar aglomerados populacionais maiores. A consequência disso é que foi estimulado o desenvolvimento da linguagem, o comportamento social, então todo aquele potencial que já havia, até biologicamente mesmo, para o desenvolvimento da inteligência humana, não é? Telencéfalo dilatado e tudo mais, e tudo isso já vinha sendo estimulado pelo polegar opositor, que permitia a manipulação de ferramentas, e isso ajudou aí a acelerar o processo civilizatório, não é? O surgimento das civilizações humanas. Bom, até aí tudo bem, mas acontece que as civilizações, os diferentes povos, eles não passaram por esse processo de revolução do Neolítico no mesmo ritmo. Para alguns grupos humanos, provavelmente essa revolução neolítica, também chamada de revolução agrícola, ela pode ter acontecido de modo mais lento por vários motivos. O fato é que a gente tem duas vanguardas humanas durante o Neolítico. Uma vanguarda geográfica, ou seja, aqueles que estão ganhando território, explorando novos territórios, e uma vanguarda tecnológica. Então,
o que seria essa vanguarda geográfica? Seriam aqueles grupos humanos que estão ganhando, por exemplo, o continente americano. Enquanto que a vanguarda tecnológica, ela se localiza principalmente ali naquela região do Oriente Médio, que é o centro do megacontinente euroafroasiático. Então, a gente tem essa diferença nos estilos de vida, embora a Revolução Neolítica ela estivesse ocorrendo para a maioria desses povos, mas ela estava ocorrendo de modo diferente. Existem diferentes explicações pelas quais a gente poderia compreender o fato, por exemplo, de que os povos ameríndios, né, os povos americanos, eles desenvolveram as suas civilizações e os seus hábitos, ou seja, eles desenvolveram a sua revolução agrícola de modo mais tardio do que os povos do Velho Mundo, né, do megacontinente euroafroasiático. Talvez porque houvesse menos pressão populacional nesses outros continentes, nessas novas terras. Uma vez que o ser humano estava chegando em novos territórios, então existia uma maior abundância de alimento e de território e a pressão populacional era menos sentida nesses locais do que se você considera, por exemplo, o Crescente Fértil, que era ali perto da África, o berço da humanidade, por assim dizer. Então, certamente aquela era uma região com uma extensa pressão populacional. Mas existem outros fatores que a gente poderia considerar para explicar isso. Um outro fator é, você pode, uma vez que a sociedade no Crescente Fértil, né, na região mesopotâmica, uma vez que aquela sociedade ela desenvolveu a agricultura, ela consegue replicar aquilo, essas técnicas agrícolas rudimentares que estavam surgindo, elas são mais replicáveis, elas são mais expansíveis para outros territórios. Por quê? Porque você consegue percorrer uma extensa área na Europa e na Ásia sem mudar de zona climática. Já o continente americano, ele é disposto de modo vertical. O continente americano ele é disposto verticalmente e, em consequência disso, a gente tem zonas climáticas diferentes ao longo do continente americano. Digamos que um povo do México ou dos Estados Unidos conseguisse, naquela época, desenvolver uma técnica agrícola, e eles desenvolveram, embora mais lentamente. A partir do momento que esses povos vão tentar reproduzir esses processos agrícolas e essas tecnologias agrícolas em outros territórios, eles estão implementando em outra zona climática. Repito, porque o continente americano ele é distribuído no sentido norte e sul. Então, ele passa por zonas climáticas diferentes. Ele é estreito no sentido leste-oeste, por exemplo, a América Central é extremamente estreita no sentido leste-oeste, mas o continente do Alasca até lá a Terra do Fogo, no sul do Chile e tal, é um continente extremamente extenso no sentido norte e sul. Então, naturalmente, essa agricultura, para avançar nesse eixo, ela ia sofrer muitas alterações, ia precisar passar por muitas adaptações. Isso não seria tão assimilável. E não só não seria tão assimilável, como também existia menos pressão populacional. Aquele povo estava chegando há menos tempo ali, então a abundância de alimento era maior e talvez até fizesse menos sentido adotar um regime agrícola logo, ao invés de um regime de caçador-coletor, que era muito mais abundante, que fornecia um alimento mais diversificado. Enfim, existem diferentes hipóteses para explicar isso. Uma outra hipótese seria de que esse retardo no desenvolvimento da revolução agrícola dos outros povos seria em decorrência de questões simbólicas. Por questão simbólica, eu quero dizer de modo bem simplificado que talvez o motivo pelo qual os povos do Crescente Fértil e da Europa eles se dedicaram de modo tão intensivo à agricultura e à pecuária
se deva ao fato de que simplesmente eles são o povo que acreditava que um Deus havia colocado eles para reinar sobre todos os animais, sobre todas as plantas. E essa não é uma crença compartilhada por todos os povos da Terra. Então, naturalmente, os povos que viam plantas e animais com mais respeito talvez estivessem menos preocupados em exercer todo esse domínio. Então, a gente tem aí uma série de fatores que poderia explicar esse desenvolvimento um pouco mais tardio da Revolução Agrícola nos povos não europeus, nos povos que não estavam ali na encruzilhada do Velho Mundo, né, no Oriente Médio e tudo mais. Então, resumindo, a gente teria como 3 hipóteses assim para explicar o desenvolvimento tardio da Revolução Agrícola nos outros povos seria, primeiro, que a pressão populacional era menor. Segundo, que as zonas climáticas elas variam mais na extensão territorial do continente americano, por exemplo, mas não só no americano. Se você vai da Ásia para a Oceania, por exemplo, você está se deslocando no sentido norte-sul. Se você vai para a Indonésia, você está se deslocando no sentido norte-sul. Então, pressão populacional, influência das zonas climáticas e talvez fatores simbólicos influenciaram. Então, os povos que ocuparam outros territórios talvez tenham sentido simplesmente menos necessidade de adotar um regime agrícola. O fato é que, quando na época das grandes navegações o povo europeu passa para as explorações ultramarinas, encontra os ameríndios, encontra os aborígenes, encontra os maoris ou maoris da Indonésia, na verdade é como se esses povos eles estivessem praticamente em lados opostos à Revolução Neolítica. É como se esses povos eles estivessem em lados opostos à Revolução Agrícola. Então, o europeu chega, por exemplo, nas Américas com armas de aço e pólvora, enquanto que na América do Sul e Central a gente só tinha o começo ali da metalurgia e um regime e tecnologias agrícolas bem mais simples. Até aí parece que a civilização do modelo europeu, que se tornou a civilização pioneira no processo de globalização, no processo de comunicação, na revolução técnico-científica, parece que esse povo foi o que triunfou do ponto de vista da racionalidade e da inteligência. Mas a gente tem uma impressão muito diferente quando a gente vê as consequências ecológicas desse modelo e dessas tradições. A gente vê que os povos ameríndios, que os povos aborígenes, eles conseguiram manter o ecossistema deles bem mais conservado. Isso não quer dizer que eles não gerassem impactos negativos no ambiente. Por exemplo, os moa, que eram aves enormes que existiam na Indonésia, elas provavelmente desapareceram por causa humana, né? E elas conviveram com os seres humanos, mas quando o europeu chegou na Indonésia já não havia mais moa. Então a gente vê que todos os povos eles acabam gerando algum tipo de impacto negativo no meio ambiente, mas o impacto negativo das tradições europeias e dos modelos recentes, do modelo predatório, principalmente as tradições herdadas do modelo imperialista, elas foram muito nocivas para os ecossistemas e a gente colheu como fruto disso, e a gente continua colhendo, números enormes de extinção. A gente tem perdido muitas espécies e isso pode ser verificado pelos números absurdos de extinção que a gente tem nos últimos séculos.